eu não estou recebendo pessoal, eu não estou recebendo nenhum aviso aqui sobre mais alunos tentando entrar. Eu estou observando os convites, mas não está entrando. Acho que é porque atingiu o máximo da turma, Ok. tá? Yara, quando você quiser começar, pode iniciar a apresentação. Eu vou abrir aqui, vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Tá. Só um instante, por favor. Sem problemas. Ô, Jaque, acho que seria bom os demais, enquanto ela apresenta, fechar a câmera também, para que o Meet consiga funcionar mais rápido. É porque está travando. Pessoal, por favor, todos fechem as câmeras e os microfones para que não sobrecarregue o programa e não trave, perfeito? Só um instante, gente, que está travando aqui o programa. Pessoal, eu peço novamente que todos fechem os microfones e as câmeras para que não haja travamento durante a apresentação do aluno. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas ainda está travado aqui. Yara, tenta... eu ia falar para você tentar sair da sala e retornar, mas corre o risco de você não conseguir entrar novamente. Uhum. Ele não volta, não atualiza. Você não está conseguindo compartilhar a sua tela? Não estou. Ele ficou tudo branco e travou. A sua orientadora não tem a sua apresentação? Tem? Eu tenho. Enfim, você pode tentar compartilhar para o seu computador. Pede para a segunda apresentar e aí você tenta resolver. Tá bom? Sim, professora. Mas eu acredito que a professora Francine consegue compartilhar a apresentação. Então tá bom. Tá? Perfeito. Francine, você consegue? Só um momentinho, eu já estou abrindo a apresentação. Só um momento. Eu já peço que os próximos alunos, pessoal, deixem já as apresentações abertas, verifiquem se tem algum problema se aparece a opção compartilhar, para que a gente não tenha atrasos posteriormente, perfeito? Eu vou compartilhar novamente a lista de presença. Está certo aí, pessoal? Sim, Francine, pode começar a apresentar, Yara. Yara? Me parece que ela caiu, né? Acho que na hora que a orientadora dela sumiu, acho que ela acabou saindo da sala.
Jaqueline, se você não quiser atrasar mais, que já são 9h06, você pode seguir para a próxima turma e daí eu... Sim, sem problemas. Gabriela, você pode começar apresentando? Tinha uma aluna na minha frente. Sou eu agora mesmo? Pode apresentar, porque a aluna caiu. Para não atrasar mais, a gente começa com a sua apresentação. Tá. Tá dando para ver? Não, agora sim. Tá abertinho tudo ou não? Porque para mim ainda não tá tudo aberto. Aberto sim, é só colocar no modo apresentação. Certo? Sim. Então vamos lá. Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Gabriela Bossi Moreira, sou acadêmica do 4º ano de Biomedicina da Uningá, sou orientada pela professora Mariana Lopes Ortiz e trago como tema do meu trabalho a presença de inflamação e alterações da microbiota nos laudos de Papa Nicolau, realizados em uma cidade do noroeste do Paraná, no ano de 2018 e 2019. O câncer de colo de útero é um câncer maligno, que pode ser considerado o 3º tipo de câncer mais recorrente no Brasil. Este câncer, ele ocorre por uma infecção causada pelo vírus, mais conhecido como HPV, que é o papiloma vírus humano. Com alta probabilidade de cura, ele acontece quando descoberto e tratado precocemente. Se uma mulher descobre já em estágio avançado, não quer dizer que ela não vai ter cura e não vai ter tratamento. Porém, isso agrava, né, o tratamento dela, que pode ser mais longo, mais severo, e pode demorar um tempo maior por conta da gravidade e o estágio já avançado. O exame de Papa Nicolau, ele é utilizado para estar fazendo a prevenção e o rastreamento dessas lesões. Ele é muito eficaz por ter um baixo custo e um alto benefício, e ele fornece informações a respeito de presença ou ausência de inflamação, a avaliação da microbiota vaginal, além de lesões pré-câncer. No meu estudo, eu realizei através de exames de Papa Nicolau, em uma cidade do noroeste do Paraná, nos anos de 2018 e 2019. Foi analisado mulheres de 20 a 69 anos, contendo também mulheres abaixo e acima dessa faixa etária, porém a faixa etária realizada no estudo foi de 20 a 69 anos. Foi notado a presença e a ausência de inflamação e a microbiota existente em cada laudo estudado. O trabalho foi aceito e aprovado pelo Comitê de Ética da Uningá. Com todos os exames analisados, foram contabilizados 371 exames de Papa Nicolau. A média de idade dessas mulheres foram de 43,63 anos, podendo ter um desvio para mais e para menos de 13,30 para cada idade. A faixa etária que mais foi prevalente foi de 30 a 39 anos, contendo 91 laudos. Nesta tabela, nós podemos ver a inflamação presente em cada faixa etária. De 20 a 29 anos, 66 mulheres fizeram esse exame em torno dos 2 anos e 53 delas apresentaram inflamação. De 30 a 39 anos, 91 mulheres fizeram o exame e 62 apresentaram inflamação. De 40 a 49 anos, 80 mulheres fizeram o exame e 47 tiveram inflamação em seus laudos. De 50 a 59 anos, obtivemos 78 mulheres realizando o exame e 56 mulheres apresentaram inflamação. De 60 a 69 anos, 56 mulheres realizaram o exame e 40 delas obtiveram inflamação em seus laudos.
Como total, nós podemos ver que 371 mulheres fizeram o exame e 258 delas apresentaram inflamação, o que é um número alto e deve ser tratado e observado futuramente. Aqui nos resultados de micro-organismos, temos o mais prevalente, o lactobacillus, onde foi encontrado em 156 mulheres, ou seja, 42% das mulheres analisadas tiveram em seus laudos lactobacillus presentes. Em seguida, tivemos Gardnerella SP e Mobiluncus SP, que foram correspondentes a 22% das mulheres. Fora esses três micro-organismos, nós tivemos a presença de cocos, que corresponderam a 21% das mulheres, e em menor frequência, correspondendo a 5,39% dos laudos, tivemos a presença de Cândida SP e Trichomonas vaginalis. Pode-se concluir com este trabalho que a maior parte das mulheres que obtiveram inflamação neste estudo de 2 anos, 2018 e 2019, elas estavam na faixa etária de 30 a 39 anos. A presença de lactobacillus, que foi o principal micro-organismo observado neste estudo, de 42% das mulheres obtiveram esse micro-organismo, isso é um ponto importante, porque o lactobacillus, ele faz a fermentação da microbiota vaginal. Com a fermentação, o pH fica ácido e isso contribui para que outros micro-organismos não se proliferem, porque muitos deles não são acostumados em meio ácido. Então, eles não vão se proliferar e isso é benéfico às mulheres. 22% das mulheres apresentaram Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria muito recorrente em corrimentos vaginais. Provavelmente todas as mulheres que estão aqui nessa sala já tiveram ou ainda vão ter um corrimento vaginal em sua vida, até a sua vida futura. Então, isso é muito recorrente, porém ela merece um tratamento, merece ser notada e tratada. E é claro, não se pode dispensar a importância de realizar o exame Papa Nicolau ou o preventivo, como conhecido. Estamos em outubro, no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de colo de útero, e ele não é só importante para as alterações que eu abordei aqui no meu trabalho, que são as inflamatórias e as infecciosas, mas ele também é muito importante para o rastreamento de possíveis lesões de pré-câncer. Aqui estão as minhas referências e o meu muito obrigada. Um bom dia a todos. Pessoal, nesse momento a gente abre as perguntas, 5 minutos de perguntas, tá? Primeiramente, parabéns, Gabriela. Eu sei que vocês ficam nervosos. Foi uma ótima apresentação. Perguntas, pessoal, se vocês tiverem, por favor, coloquem aqui no chat. Pode perguntar, né, Isa? Enquanto a Anaísa vai digitando a pergunta dela, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você colocou, por exemplo, que 23% das suas pacientes apresentavam Gardnerella. Esses resultados desse perfil de micro-organismos que você encontrou, os achados laboratoriais, são condizentes com outros trabalhos de outras regiões do Brasil? Sim, como eu disse, a Gardnerella é a mais digamos, a mais causadora, de corrimento vaginal, o que é muito recorrente em países em desenvolvimento, que é normal, para o Brasil. Então, ele condiz, sim, com outros estudos. A Anaísa pergunta, muitos médicos falam que a inflamação que consta nos exames é normal, e como você falou, deve ser observada. E aí, é normal ou não? É assim, a inflamação, ela é normal até certo ponto. Se você não cuidar da inflamação, ela pode ser uma causadora da penetração do vírus do HPV.
Então, se você não tiver uma inflamação, o vírus ele pode ter o contato ali, porém ele pode não penetrar, pode não causar influência alguma. Porém, se tiver inflamação, o meio já não está equilibrado, então pode causar uma infecção pelo vírus do HPV. Mais alguma pergunta, pessoal? Perfeito, então, Gabriela. Tá. Obrigada, Gabriela, sua apresentação foi muito boa. Como o tempo é muito rápido, e já estamos um pouco atrasados, não dá tempo de fazer muitas perguntas. Sim. Enquanto isso, Francine, a Yara chegou a voltar? Ô, Jaque, a Yara e a minha outra aluna, Taíla, não estão conseguindo entrar na sala por conta da sala lotada. E daí eles estão aqui me avisando que ninguém consegue entrar por conta que já tem o número máximo, e daí eles são os próprios alunos da apresentação. Pessoal, é a limitação do Google Meet. Complicado isso, né? Mas, por favor, alguns alunos poderiam sair para que eu pudesse aceitar os alunos que vão apresentar? Se isso for possível, aceita, Jaque, a Taíla e a Yara. Sim. Por favor, pessoal. Pessoal que está saindo, muito obrigado. Daqui a pouco vocês retornam. Provavelmente vai dar para sair, tá? Avisa que, Jaqueline, avisa que já vai para o YouTube, tá? Tá. Pessoal, vai para o YouTube logo, então aí vai dar para todo mundo assistir. Compartilhar, beleza. Perfeito, daqui a pouco vai para o YouTube, então facilita, tá? Enquanto isso, a Milena está na sala? Tá, né, Milena? Estou. Você poderia começar a sua apresentação, por favor? Sim. Muito obrigada, Milena. Boa sorte para você. 9h19, 9h20, você tem até as 9h30 para apresentar e depois 5 minutos de arguição, tá? Boa sorte. Bom. Obrigada. Só um minutinho. Está aparecendo? Sim. Só um minutinho, por favor, Milena. Pessoal, nós temos 100 alunos na sala. Eu peço, por favor, que vocês, que alguns alunos saiam para que eu possa aceitar as pessoas que vão apresentar. Posso iniciar? Pode, por favor, Milena. Desculpa a interrupção. Bom dia a todos. Meu nome é Milena Sanzovo Sanches e eu sou acadêmica do curso de Biomedicina, aluna do 4º ano. O meu trabalho de conclusão de curso foi orientado pela professora doutora Mariana Aparecida Lopes Ortiz, e o meu trabalho foi intitulado como Opiniões e Conhecimento de Estudantes da Área da Saúde de um Centro Universitário a respeito das fake news sobre vacinas. A internet é uma ferramenta muito utilizada por todos nós nos dias de hoje. E através dela, ou também de outros meios, nós podemos ter acesso a diversas informações e a diversas notícias.
Porém, nem todas essas notícias que são encontradas nesses meios são verdadeiras. É aí que entram as chamadas fake news. Fake news é uma expressão utilizada para denominar notícias falsas que são disseminadas como verdadeiras. E esse tipo de notícia vem aumentando índices impressionantes nos últimos tempos. Mas quando isso atinge a área da saúde, ela se torna ainda mais prejudicial, pois se torna perigoso para a saúde da população em si, e coloca o governo em alerta para tentar combater essas notícias falsas. Uma forma que o Ministério da Saúde vem utilizando para tentar combater essas notícias falsas na área da saúde é através do projeto Saúde Sem Fake News, onde um número de WhatsApp é disponibilizado e a população pode estar enviando mensagens para saber a verdade, se determinada notícia é verdadeira ou não. Essa mensagem é avaliada por pessoas competentes e devolvida como forma de uma mensagem oficial, esclarecendo se aquela notícia é procedente ou não. Dentre as fake news mais veiculadas na área da saúde está a respeito da eficácia das vacinas. E esse tipo de notícia menospreza o conhecimento científico e também coloca em dúvida dados que já foram comprovados através de estudos. E como consequência da veiculação dessas notícias, temos principalmente a diminuição na vacinação da população. E como também consequência dessa diminuição na vacinação, nós temos o retorno de doenças que já foram erradicadas, como é o caso do sarampo aqui no Brasil. O sarampo é uma doença de fácil transmissão e alta mortalidade, mas também é considerado uma doença evitável, pois quando você se vacina, você previne de ter essa doença e de transmitir essa doença para as demais pessoas. Então, com base nessas informações, o objetivo do trabalho foi conhecer a opinião dos estudantes da área da saúde de um centro universitário a respeito de como a disseminação dessas notícias falsas podem atrapalhar o processo de vacinação da população. Foi realizado um estudo descritivo transversal através de dados primários e com a aplicação de um questionário. Esse questionário tinha como intuito avaliar a percepção de estudantes da área da saúde sobre notícias falsas, popularmente denominadas de fake news, e como essas estão afetando a população, a vacinação da população como um todo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro Universitário Ingá. O questionário era composto por 4 questões, e durante o tempo em que ficou disponibilizado, obteve-se 38 respostas. O primeiro questionamento feito foi se esses estudantes já receberam ou leram alguma notícia falsa relacionada às vacinas, onde 42,1% deles responderam que não e 57,9% responderam que sim. Para esses estudantes que responderam que sim, ainda foi questionado quais seriam essas notícias falsas, as quais vamos poder ver posteriormente. O terceiro questionamento foi se os estudantes tinham conhecimento sobre pessoas que acreditaram em fake news. E 86,8% deles responderam que sim. Esse dado, além de muito absurdo, é um dado que é uma questão que contribui diretamente com a baixa adesão e procura pelas vacinas pela população. E, por fim, o último questionamento feito foi se os estudantes já deixaram de se vacinar ou conheciam alguém que deixou de se vacinar devido aos efeitos colaterais da vacina. E mais de 50% deles responderam que sim. E embora as vacinas, algumas podem sim apresentar alguns efeitos colaterais, pode ser desde os mais leves, como febre, dor local, até aqueles mais graves, como convulsões febris. Só que os benefícios oferecidos por essas vacinas ultrapassam o perigo que ela pode vir a oferecer. Então, esse medo que a população vem apresentando também pode estar muito relacionado com essas fake news veiculadas. Nessa imagem, então, podemos ver as principais notícias que foram relatadas pelos estudantes em questão das vacinas. Dentre elas estão que as vacinas são armas do governo, que as vacinas servem para rastrear pessoas, que elas deixam o indivíduo doente, que elas podem fazer a pessoa ser homossexual
e a fake news com mais respostas, que foi que as vacinas causam autismo. Essa fake news de que o autismo pode ser um efeito colateral da vacina começou a ser disseminada há muito tempo atrás, em 1998, mais precisamente, quando um médico britânico fraudou um estudo e começou a associar o autismo como um efeito colateral da vacina da tríplice viral, que é a vacina responsável pela imunização do sarampo, cachumba e rubéola. E mesmo depois de desmentida, como podemos ver na imagem, ainda é uma notícia que ainda vem sendo muito disseminada entre a população. Com base nas informações desse trabalho, então, pode-se concluir que até mesmo os futuros profissionais da área da saúde sofrem influência acerca das fake news sobre vacinas, e que a graduação não garante que esses indivíduos terão todas as informações necessárias sobre determinado assunto, mesmo que este assunto possa vir a fazer parte do seu cotidiano depois de profissional formado, ou mesmo que essa graduação tenha o poder de quebrar crenças que foram estabelecidas pelo indivíduo ao longo da sua vida. Então, a informação, a disseminação de notícias verdadeiras e a divulgação em massa das campanhas vacinais, além de esclarecer os reais benefícios das vacinas, ainda é a melhor forma de tentar combater essas notícias e fazer com que elas não prejudiquem tanto a saúde das pessoas. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do meu resumo. E o meu muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Milena. Foi uma ótima apresentação também. Já temos uma pergunta do Rodrigo. Parabéns, Milena, aproveitando sua pesquisa, levantou também a instrução cultural e escolaridade. Você também levantou a instrução cultural e a escolaridade dos que responderam? Isso não foi levantado no estudo. Porém, a questão socioeconômica e o estudo também é uma questão muito importante nessa questão da vacinação, pois essas pessoas posso dizer que elas têm menos conhecimento sobre pessoas que têm uma condição melhor. Por que você não avaliou esse parâmetro, Milena? Porque a questão era mais da vacinação, se essas pessoas eram adeptas ou não. Então, como foi utilizado estudantes da saúde, eu não me atentei muito a essa questão da questão socioeconômica das pessoas ou a sua escolaridade. Tem mais uma pergunta aqui para você, do curso de farmácia. Helena, você como futura biomédica, o que pode fazer para minimizar essa condição? Minha profissão estará muito ligada com as pessoas. Posso ser que eu não tenho muito contato, mas dependendo da área em que eu vou trabalhar, eu terei muito contato. Então, eu acho que a minha função como futuro profissional da área da saúde é falar para essas pessoas os reais benefícios, como a vacinação pode melhorar a vida de todos e de como doenças podem ser evitadas através delas. Perfeito, Milena. A gente agradece a sua apresentação. Parabéns, foi uma ótima apresentação, um tema bem relevante. Obrigada. E pode relaxar agora. Obrigada. Yara, você retornou à sala? Professora, retornei, consegui finalmente. Perfeito, pode apresentar então. Ok. Tá aparecendo o slide para vocês? Sim. Ok. Aperte F5. Yara, você tirou a apresentação.
vai apresentar agora, isso, né? Isso, Ela inteira, correto? isso. Está aparecendo o slide para vocês? Isso, agora coloca lá no PowerPoint. Ok. Isso. Clique em ocultar. Pronto? Pronto. Está aparecendo para vocês? Sim, tá tudo certo. Ok, então, pessoal, bom dia. O meu trabalho é sobre leucemia mieloide crônica e inibidores de tirosina quinase. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento de inibidores de tirosina quinase para quimioterapia. Bom, o câncer a gente sabe que é uma neoplasia ou neoplasia maligna, ele é caracterizado pelo crescimento desordenado de células tumorais, que se multiplicam mais rapidamente que as células normais. E a leucemia nada mais é do que um câncer que afeta as células hematopoéticas, as células em formação da medula óssea. E é classificada de acordo com o tipo de célula acometida, de linhagem linfóide ou linhagem mieloide, e com a velocidade com que se espalha no organismo. É uma doença mieloproliferativa que é proveniente de uma célula clonal hematopoética alterada. Ela comete, em maioria, homens de faixa etária de 20 a 50 anos e corresponde a 15% de todas as leucemias existentes. Bom, a leucemia mieloide crônica, ela é caracterizada por 3 fases: a fase crônica, a fase blástica e a fase acelerada. A gente vai analisar o paciente de acordo com a sua fase, de acordo com a fase em que ele se encontra, para conseguir realizar o tratamento. Entre os sinais clínicos da fase blástica, incluem palidez, hepatosplenomegalia, até mesmo a refratariedade do tratamento. Pode-se citar também, em alguns casos, em casos um pouco mais extremos, assim, sangramentos, falência múltipla dos órgãos, e caso não haja tratamento, sobrevida de 3 a 6 meses. Isso varia, com certeza. Não é um dado objetivo, varia de 3 a 6 meses. O único tratamento curativo ainda é o transplante de medula óssea, pessoal. Mas existem os medicamentos, que é o que eu vou falar agora para vocês. Um medicamento muito importante, que é o mais utilizado, o mesilato de imatinib. Ele é um inibidor seletivo de BCR e ABL, mas o que seria BCR e ABL? Vou voltar aqui para vocês terem uma ideia. Digamos que em linguagem popular é um pedacinho do cromossomo. O ABL é um pedacinho do cromossomo 9 e o BCR é um pedacinho do cromossomo 22. Ah, mas por que você está falando isso? Porque esse medicamento vai inibir o BCR e ABL na tirosina quinase. Eu vou falar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco. Então, o meu objetivo foi analisar os artigos científicos que demonstram o mecanismo desses inibidores de tirosina que atuam no tratamento da leucemia mieloide crônica. É um estudo qualitativo que eu realizei através de revisão literária, através do Medline, PubMed e Cielo, e utilizando os descritores leucemia mieloide crônica, tratamento e inibidores de tirosina quinase. Bom, o mesilato de imatinib, ele é um inibidor de tirosina quinase, beleza, a gente já entendeu. Mas ele vai ele vai competir com o receptor de ATP. Vou explicar melhor para vocês. A leucemia mieloide crônica, ela é caracterizada pela translocação do cromossomo 9 com 22. Há uma translocação recíproca, formando o cromossomo que a gente chama de cromossomo Filadélfia. E a tirosina quinase, ela é uma enzima que, em grande quantidade, o aumento dela forma a patogênese da leucemia mieloide crônica. Então, esse medicamento, o objetivo do medicamento é inibir o receptor de ATP, onde o ATP vai se ligar, vai gerar energia para a célula conseguir se multiplicar.
ele vai inibir a ativação dessa enzima, impedindo a proliferação celular. Bom, a doença, ela é uma doença mieloproliferativa, como já disse, caracterizada como a maioria das leucemias, como por leucocitose, desvio à esquerda, né? E o que caracteriza mesmo é a presença do cromossomo Filadélfia, formando uma proteína híbrida, que é a proteína BCR-ABL. Ela, em atividade aumentada, ela vai ser responsável pela patogênese da leucemia mieloide crônica. O resultado dessa atividade elevada, ela vai induzir a medula óssea a produzir clones de células mieloides malignas, constantemente, resultando um número excessivo de células. Então, o gene BCR-ABL, como que ele é ativado? Pela fosforilação de proteínas, como a tirosina quinase, que é o caso da LMC, quando ele é ligado ao grupo trifosfato de adenosina. Então, qual que é o objetivo do ATP? Gerar energia para a célula se multiplicar. Qual é o objetivo do medicamento? Se ligar ao receptor, impedindo que o ATP se ligue, para gerar energia para a célula se multiplicar. Então, ele vai inibir a tirosina quinase, inibir essa enzima de se multiplicar, de se aumentar, produzindo as células malignas. Então, as fases, a gente tem a fase crônica, a fase blástica e a acelerada. 90% dos pacientes são diagnosticados em fase crônica, sendo de 20 a 45 assintomáticos. Os inibidores são utilizados em grande maioria na fase crônica ou na fase acelerada, mas os resultados são melhores quando os pacientes são recém-diagnosticados e iniciam imediatamente o tratamento. Tá? Bom, uma coisa importante é que, apesar da eficácia do mesilato de imatinib, existem relatos na literatura de mecanismos de resistência. Pessoal, como toda doença, como todo medicamento, né, como toda doença, existem, sim, variações, existem mecanismos de resistência a determinados medicamentos. O objetivo do mesilato de imatinib é inibir o ATP, como eu já disse. Mas a gente precisa analisar o histórico do paciente, os sinais clínicos do paciente e a fase em que se encontra a doença para associá-la a outros antineoplásicos, a outros quimioterápicos ou medicamentos que sejam necessários para o seu tratamento. Bom, eu consigo concluir com esse trabalho que, apesar dos efeitos causados pela LMC e pelos seus sintomas, com o auxílio dos inibidores, a gente pode obter uma evolução rumo à melhora, uma melhor expectativa de vida desse paciente. É importante ser diagnosticado recentemente. O imatinib é mais utilizado na fase acelerada e na fase crônica. Há tratamentos para LMC, como a gente pode observar, através desse medicamento, que podem ajudar esses pacientes que sofrem com essa doença. Porém, não podemos descartar a importância da doação de medula óssea, né, do transplante de medula óssea, que é, até hoje, o único meio mais importante e curativo para essa doença. É o único meio curativo realmente para essa doença. A gente utiliza do medicamento para tratamento, porém, o transplante de medula óssea continua sendo o mais eficaz. E é isso, pessoal. Essas são minhas referências. Muito obrigada. Parabéns, Yara. Apesar do probleminha no começo da apresentação, né? Veio muito tranquila, muito boa sua apresentação, tema muito importante. Pessoal, estou abrindo o chat aqui a perguntas.
Você citou que a doença é mais diagnosticada na fase crônica. Qual o modo de descobrir mais cedo? Tem como? Pergunta da Giovana Paula. Bom, Giovana, tem como sim, através de exames que a gente realiza normalmente, né? Um hemograma mesmo, ele pode ser caracterizado com leucocitose, desvio à esquerda. Então, a gente já pode observar em lâmina que esse paciente tem alguma alteração. Mas a gente não pode concluir nenhum diagnóstico assim. A gente vai observar em lâmina leucocitose e desvio à esquerda, porém, através de exames citogenéticos e moleculares, a gente vai conseguir chegar ao diagnóstico correto da doença e em que fase ela se encontra. A professora Lilian está perguntando aqui no chat, qual o critério de escolha para análise desses tratamentos em especial? Seriam os mais usados? Existem outros? Olá, professora. Então, existem outros medicamentos, eu não me atentei a eles, por conta realmente do tempo, né, de apresentação, e eu preferi me atentar melhor ao mesilato de imatinib, que é o mais utilizado, de primeira escolha para esse tratamento. Lógico que, como eu disse na apresentação, devem ser associados a outros antineoplásicos, não, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, então, assim, deve ser associado a outros medicamentos, a outras alternativas, mas a principal, de primeira escolha, é realmente o mesilato de imatinib, que é esse o tratamento mais utilizado, principalmente em fase crônica e fase acelerada. Eu espero ter respondido. Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta. Mais alguma pergunta? Yara, eu tenho uma para fechar essa apresentação. Você comentou sobre alguns mecanismos de resistência em relação ao fármaco. Eu queria saber se você tem conhecimento de alguns mecanismos, exemplos de mecanismos dessa resistência, e o que fazer, qual fármaco adotar, alguma estratégia terapêutica em caso de resistência. Qual seria a segunda opção? Olha, professora, bom, eu não me atentei a esse fator de quais os mecanismos de resistência, mas eu acredito que a leucemia associada à anemia ou alguma outra patologia pode gerar mecanismos de resistência contra esses fármacos. Também não me atentei aos outros fármacos, como eu disse há pouco, de acordo com o tempo, né, da apresentação. Mas infelizmente, eu não poderia te responder essa pergunta. Não tem importância, depois você me responde. Com Yara, certeza. Yara, sua apresentação foi excelente, tema também muito relevante, parabéns, perfeito. Pode relaxar agora. Vamos para a próxima apresentação, mas parabéns. Professora. Oi, pode falar. Eu só gostaria de agradecer ao pessoal que assistiu. Obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas. Obrigada pelos parabéns. Desculpa, professora, por ficar devendo essa pergunta, essa resposta, mas eu vou pesquisar com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Imagina, foi ótima a apresentação, Yara. Perfeito. Tchau, tchau. Tyler, você está na sala? Yara, por favor, desliga sua câmera. Você quer tirar uma foto? Pode tirar. Tyler, você está na sala? Deixa eu verificar. Ela não conseguiu entrar, Jaque. Tá. Enquanto isso, eu vou passando a apresentação para o Marcos. Tá, Marcos? Bom dia, professora. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo. Bom dia, Marcos. Você pode iniciar a sua apresentação. Peço, por favor, pessoal, que, bom, teoricamente, Fran tem 97 na sala, dá para aceitar, porque o convite dela ainda não chegou. Mas pede para ela tentar enviar de novo, que eu aceito ela aqui, tá?
Pode Então, iniciar, Marcos. pode Você- iniciar a apresentação. 10 minutos de apresentação, 5 minutos de audição. Ok, professora. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, então. Tela inteira. Vou compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estão conseguindo me ver tudo certinho? Estão conseguindo ver a tela? Conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Então, eu vou dar início ao meu trabalho aqui. Meu nome é Marcos Augusto da Silva Surmani. Sou orientado pela professora Francine Mary Dias Romanichin. O meu trabalho trata-se da concepção da população da região ocidental do Paraná em relação à prestação de serviço do Sistema Único de Saúde. Bom, quero contextualizar vocês aqui um pouquinho sobre o que é o SUS. O SUS é um sistema de saúde. O seu atendimento abrange todo o território brasileiro e toda a população brasileira pode usufruir desse atendimento do SUS. Como que ele vai realizar esse atendimento? Ele vai fornecer um atendimento desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo o acesso integral, universal e gratuito para a população. Então, ninguém que vai usufruir do serviço do SUS precisa de algum recurso financeiro. A gente também tem a Lei 8080, que ela diz mais sobre o SUS, sobre o que o usuário tem acesso e sobre o que o SUS deve fornecer para esse usuário. Bom, existem alguns problemas que vêm do SUS devido à burocratização. Esses problemas a demora para marcar a consulta, a demora para ser atendido, a falta de recurso financeiro e a falta de leitos. Então, existe uma burocratização para que esse paciente que precisa do SUS entre no atendimento e também existe para sair desse atendimento. Isso vai influenciar no tempo. Bom, o financeiro, né? Os recursos, a falta de recurso é devido ao Estado. Quem manda todo o financeiro para o SUS é o Estado. Em caso do Estado mandar uma verba mais baixa, isso vai influenciar na infraestrutura e também reflete na falta de leitos, como vocês podem ver que eu trouxe aqui. Então, uma vez contextualizado vocês do que é o SUS e o que ele faz e os problemas, eu apresento o objetivo do trabalho, que é avaliar a percepção do usuário do SUS quanto à prestação de serviço do mesmo. Bom, os materiais e métodos adotados para conseguir fazer a pesquisa. A pesquisa se caracteriza como um estudo transversal, descritivo, por meio de um questionário auto-aplicável. O questionário ele é simples o bastante para o paciente que estiver respondendo conseguir olhar e responder de forma clara e direta. Ele foi aplicado somente aos usuários do SUS de Maringá. Critério para disseminação do questionário. As plataformas online Google Forms e e-mail. E critérios de inclusão, pessoas usuários do SUS de Maringá e pessoas maiores de 18 anos. Bom, seguindo aqui, eu apresento agora meus resultados para vocês. Gostaria de falar que existe o Programa Nacional de Sistema de Saúde, o DataSUS, que faz essa avaliação de forma interna. A gente fez uma avaliação, podemos dizer assim, externa, né, própria aqui. Então, eu venho aqui apresentar meus resultados para vocês. O tempo que levou para marcar a consulta, ele é muito importante. Aqui a gente tem que demorou pouco nesse ano de 2020, benéfico para o município de Maringá, quer dizer que não tem tanta burocracia assim para poder ser utilizado. Bom, a satisfação do usuário influencia porque o usuário, ele às vezes deixa de frequentar a sua rotina normal para conseguir fazer para poder ter um tempo para a saúde. Isso aqui, esse terceiro parâmetro aqui, é sobre a humanização, entendeu? Se a equipe demonstra educação, respeito e interesse, isso é muito importante porque reflete se o paciente vai aderir ao tratamento ou não proposto pelo médico. Aqui também eu trouxe mais resultados para vocês, a limpeza, o conforto e o estabelecimento, se é bem sinalizado ou não, é infraestrutura, eles ficam
variando aqui, como vocês podem ver, de regular ou bom, não chega a uma qualidade, podemos dizer assim, ruim ou muito ruim. Aqui mais resultados. A confiança também é um parâmetro de humanização, tá? O paciente precisa sentir confiança para aderir ao tratamento. As roupas precisam ter limpas, por quê? Porque os usuários, eles acham que, eles acreditam que a infraestrutura e o conforto, ele é mais importante até que o tempo para ele melhorar, para o tempo do tratamento fazer efeito. Então, isso é muito importante. Para todos os parâmetros que eu apresentei agora, a gente tem uma satisfação, uma qualidade de satisfação satisfeito, com 74,59% da população, né, avaliada. A alimentação também é infraestrutura, a gente pode ver aqui que eles se sentem satisfeitos com a alimentação. Informação e esclarecimento é humanização, eles possuem esse esclarecimento. E o nome do profissional também, a maioria diz que sabe o nome do profissional, com 55,74%. Bom, em relação, se eles, quando não é bem entendido, sabe aonde reclamar, eles dizem que sabe. Para quem está aqui assistindo e não sabe, tem o Programa Nacional de Assistência à Saúde, tem o DataSUS, tem o Ministério da Saúde, vocês podem recorrer a esses órgãos que eles vão resolver a dúvida de vocês. Não pode pagar, tá? Já uma vez que é gratuito, esse pagamento não é permitido por lei, e os usuários já têm uma visão do SUS que é como igual ao que imaginava, né? Bom, aqui então participaram da pesquisa 122 participantes. Esse estudo feito pelo Moimais eu trouxe aqui para vocês, dizendo que 54% da população relata que há uma demora entre o agendamento e a consulta. Aqui em Maringá a gente teve 25,41%, então é um número benéfico para a gente. Aqui eu trago mais dados para vocês sobre o conforto, dado como uma qualidade boa, a limpeza, perdão, e o conforto dado como uma qualidade regular. Bom, aqui, então, o que o trabalho conseguiu mostrar? Ele mostrou os problemas enfrentados pelo SUS, a satisfação dos usuários, o tempo de demora para marcar consulta e o custo de tratamento. Esse custo de tratamento ele não deve ocorrer. O tempo de demora para marcar consulta, ele pode ser melhorado com a burocratização. A gente viu que aqui em Maringá não tem tanta burocratização, mas também serve para outras regiões, podem ser melhorados. E aqui, sobre a satisfação, isso vai influenciar na satisfação. Quanto menos tempo levar, mais a população fica satisfeita. Eu queria lembrar de vocês também que existe um estudo feito também no Rio de Janeiro sobre a humanização, onde eles conseguiram 69,5% de benéfico para a humanização em Rio de Janeiro, e aqui a gente tem um resultado também de 69,75%. Bom, eu espero ter sido claro. Essas aqui são minhas referências. Esse foi meu trabalho. Muito obrigado. Professora? Jaqueline? Eu estou aqui, gente, calma. Parabéns, Marcos. Foi muito, muito relevante também o tema da apresentação. Hoje estamos contando com temas bem interessantes. Pessoal, estou abrindo para perguntas. Acho que tem uma pergunta do Matheus ali em 9,52, né? Deixa eu verificar, 9,52. Isso, tá aqui, ó. Pode falar. É da Gabriela e tem uma Não, tem mais para cima também. Isso, né? Tem do Matheus. Uhum. Licença, professora, eu posso parar a apresentação? Sim, pode. Vamos lá. Sobre a entrada de estrangeiros para serem atendidos pelo SUS, como funciona? Ele pode futuramente fazer parte do SUS? Ele pode utilizar o SUS, uma vez que o atendimento do SUS ele é universal. Então, todas as pessoas que entrarem ao Brasil, ele pode e deve recorrer ao SUS. O SUS ele vai atender, é obrigatório isso aqui, então vai acontecer. Porém, como eu disse para vocês, existe uma burocratização já para brasileiros utilizarem o SUS, existe uma demora para marcar a consulta, momento telefone, e existe uma demora para poder ser atendido no local. Mas, respondendo a pergunta do Matheus, sim, esse estrangeiro não vai ficar sem atendimento, o SUS vai atender ele normalmente.
Pessoal, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Duas, na verdade. Eu vi que a sua primeira pergunta ali foi sobre o tempo. E as Sim. respostas eram: demorou muito, demorou pouco, mas foi estabelecido para a pessoa que estava respondendo o que é demorar muito? Quantos dias? Porque isso poderia variar na concepção de acordo com a necessidade da pessoa, né? Sim, é verdade. Poderia variar, porém, o nosso estudo, ele contém parâmetros curtos justamente para poder ser simples para a pessoa responder. Bom, eu encontrei resultados também baseado em relatos, onde a pessoa fazia essa pergunta e a pessoa, quando ela respondia, ela colocava o relato dela. Eu acho que eu estou insatisfeito porque demorei 15 dias para ser atendido, 15 dias para conseguir marcar a consulta, mas não é o foco do nosso trabalho. O foco do nosso trabalho é mais mostrar em porcentagem o quanto da população está satisfeita, o quanto da população está insatisfeita e com o que, né? Eu espero ter respondido a sua pergunta. A minha outra pergunta, ela vai de acordo aqui com o que o Rodrigo acabou de perguntar, que também era a minha dúvida. Porque lá no seu título você coloca da população da região ocidental. O que seria essa região ocidental? Porque eu entendi que você analisou dados de Maringá. Sim, é porque a gente entende que a parte ocidental contempla Maringá. Eu poderia, sim, ter feito uma avaliação mais por fora, porém, em vista da pandemia e a gente não poder estar se deslocando e não conseguir o alcance para toda essa região, eu foquei para fazer em Maringá, pois já resido aqui, seria de fácil acesso, né? Mas sim, você está certa, realmente poderia ser englobado mais regiões além de Maringá, né? Eu também não entendi por que o termo ocidental contempla Maringá. Seria norte do Paraná, não entendi a correlação. Então, professora, é mais uma questão de termos mesmo. Por onde está localizado mesmo. Tá, perfeito. Parabéns, Marcos, pela sua apresentação. Obrigado, Foi um professora. tema bem importante, saiu muito bem. Uhum. Dispensado, pode descansar agora, pode relaxar, que a gente sabe que vocês ficam nervosos. Sim. Tayla, você está na sala? Estou. Pode iniciar a sua apresentação. Tá, só um momento. Sem problemas. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Tayla. Tá dando para ver? Sim. Só não tá aparecendo para mim trocar o slide. Você precisa abrir o seu PowerPoint. Apresentação no PowerPoint. Ah, consegui. É o nervosismo. E aí pode dar F5, que vai começar a apresentação. F5. Deu certo ou não? Eu estou vendo seu PowerPoint, mas não está no modo apresentação. Você parou de compartilhar sua tela. Taíla, você fechou a sua tela. Abre novamente. Sim. Compartilha ela. Apareceu o PowerPoint de novo? Clica no PowerPoint. Peraí. É só clicar no link abaixo do PowerPoint. Isso. Isso. Agora aperta F. Isso. Pode ser. Ou F5.
Não está indo, não. Está travado, parece. Não, é só apertar. Clica aí. Clica no F, aperta F5. Vai não. Vou fechar. Tem um ícone do lado desse sinalzinho de menos e mais, clica nele que também funciona. Esse aqui? Isso. Tem ali, ó, 72%. Aí tem o mais, o menos e um ícone do lado. Se você clicar nele, também apresenta. Não, Isso, no mesmo contexto, Tá indo. Eu vou fechar e tentar entrar novamente. Posso? Fechar o programa? O PowerPoint só, não a sala. de vulnerabilidade que ela se torna uma determinante social. Desce e abre outra vez. Ela oferece diretamente Professora Sandra, não dá para escutar o seu áudio. Cruz e Carvalho, em 2019, fizeram um estudo com as famílias refugiadas africanas que tinha o objetivo de mensurar a qualidade de vida. Eu acho que tem áudio aberto. Dessas famílias em relação à saúde. Os resultados não foram muito diferentes dos brasileiros, porque eles relataram demora no atendimento, falta de médicos, postos muito distantes de Um minuto, pessoal, eu vou... Deu certo agora. Também Um minutinho que eu vou fechar o áudio aqui. teve de preconceito por parte dos... Pronto, pode iniciar sua apresentação, Carla. Sim. Bom dia. Meu nome é Taíla Daniele Ferraz. Eu sou graduanda pelo curso de farmácia no Centro Universitário Engá de Maringá, Paraná. O meu TCC é sobre uma revisão dos estudos sobre a intervenção farmacêutica e os cuidados com os pacientes idosos. A minha orientadora é a professora doutora Francine Maeri Dias Ferreiro Romaniche. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha introdução. Atualmente, a taxa populacional de idosos representa 13,5% dos brasileiros. E as projeções indicam que elas vão aumentar 24,5% em 2 décadas e meia. Esse crescimento dessa população idosa está relacionado com as melhores condições de vida, os avanços da tecnologia e o acesso à informação. Esse processo do envelhecimento envolve vários fatores. Em sua maioria, esses idosos convivem com uma ou mais doenças crônicas. E as doenças crônicas que mais afetam estes idosos são a hipertensão, o diabetes, dislipidemias, que é conhecido como colesterol, e a depressão. E, geralmente, por conta dessas doenças crônicas, esses idosos vão começar a fazer uso de vários medicamentos. Eles vão ir necessitando, assim, de uma farmacoterapia mais adequada para a manutenção da saúde. E pelo fato deles tomarem vários medicamentos, surgiu o termo que se chama polifarmácia, que se define pelo fato do idoso usar 5 ou mais medicamentos simultaneamente. E essa prática é muito corriqueira entre os idosos, porque eles tomam um remédio para o estômago não doer, para tomar o medicamento para a coluna ou para dor nas pernas. E existem vários fatores que levam à polifarmácia. Dentre eles está o acesso facilitado ao medicamento, porque hoje você pode ir na farmácia e comprar um medicamento que não seja tardado, sem uma receita médica. O histórico de saúde desses pacientes também, se ele tem uma dor crônica, ele com certeza vai tomar medicamentos para amenizar essa dor. As características dos médicos também, muitos prescrevem medicamentos, eles não buscam outra alternativa a não ser o tratamento farmacológico para esses pacientes. Os tratamentos não farmacológicos, eu posso citar uma fisioterapia, uma caminhada, uma academia. O idoso sempre busca por tomar medicamentos ao invés de ir atrás de uma solução que não acarrete tantas reações adversas nele.
A atenção farmacêutica, então, ela surgiu para ajudar na identificação dos problemas relacionados aos medicamentos, como, por exemplo, de necessidade, adesão e segurança, e as famosas interações medicamentosas. Esta atenção, ela está dividida em etapas, definidas como a coleta dos dados, né, do paciente. A gente vai pegar todos os dados dele, pessoal, idade, nome, onde mora, e a farmacoterapia atual dele, os medicamentos que eles fazem uso atualmente. E depois a gente vai fazer uma identificação dos problemas relacionados aos medicamentos. E após a identificação, a gente vai realizar uma intervenção farmacêutica. O que seria essa intervenção farmacêutica? É intervir. Muitas vezes o idoso toma medicamentos que ele não precisa tomar. Por exemplo, o vizinho receita um medicamento, ele vai lá e compra. Só que às vezes ele não precisa tomar esse medicamento e o farmacêutico vai agir nesse intuito de melhorar a vida desse idoso, para não ficar tomando tantos medicamentos. Bom, o objetivo do meu trabalho foi conhecer os estudos de intervenções farmacêuticas e a sua influência na vida dos pacientes idosos. A metodologia foi pesquisado na base de dados Cielo e na plataforma EBSCO. E foi feita uma filtragem dos anos de 2010 a 2020, totalizando um total de 31 artigos. Os meus descritores foram assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, idosos, intervenções farmacêuticas e medicamentos. O meu desenvolvimento. Bom, a atenção farmacêutica, ela é uma atividade exclusiva do farmacêutico e que este deve tê-la como prioridade para o desenvolvimento pleno de sua profissão. Deste modo, cada vez mais estão sendo utilizados medicamentos para curar ou amenizar essas patologias. E como são vários medicamentos que esses idosos tomam e em horários diferentes, eles podem fazer confusões na hora de administrar o medicamento. E a chance de interação pode ser muito maior, né? E entre as interações pode causar reações adversas, intoxicações nesses pacientes. Se ele já está tomando medicamento, ele não está em boas condições de saúde. Esse idoso não vai conseguir metabolizar e excretar esses fármacos. Esse modelo de atenção farmacêutica, ele envolve 4 etapas. Primeiro vai ser feita a coleta de dados, como eu disse anteriormente, a informação sobre a sua farmacoterapia, e logo após, a gente vai fazer pergunta para esses idosos. Por exemplo, se ele tem dificuldade de ingerir os medicamentos, dificuldade para entender o que está escrito no blister, dificuldade com horários, dificuldade para ler a bula, dificuldade para lembrar quando tomar e como eles têm acesso a esses medicamentos, se é pelo SUS, se eles compram em farmácias. E depois dessas 3 etapas, a gente tem a 4ª etapa, que a gente vai analisar os problemas relacionados à farmacoterapia, envolvendo a seleção e a prescrição, a administração, a adesão ao tratamento, falha na dispensação ao tratamento, falhas na dispensação ou manipulação, problemas de qualidade, monitorização, reações adversas e intoxicações. Esses pacientes idosos, eles apresentam respostas diferentes daquelas apresentadas por pessoas jovens, devido a alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas próprias do envelhecimento. Algumas alterações fisiológicas que são muito comuns em idosos são a perda de massa muscular, aumento das reservas lipídicas, diminuição da proporção da água corporal, diminuição do volume plasmático e redução da albumina sérica. E de todos esses medicamentos que esses idosos tomam, a gente tem os MINPs, que são os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Eles são classificados por falta de evidências acerca da eficácia terapêutica, ou pelo aumento de eventos adversos que superam os benefícios. Quando existe uma alternativa terapêutica mais segura, ou quando o uso do medicamento pode agravar doenças persistentes ao idoso,
A gente fala medicamento propriamente inapropriado para idoso, mas não quer dizer que eles sejam inapropriados. Quer dizer que esses idosos têm que usar com cautela, porque se usar muito, pode acarretar riscos para a saúde desse idoso. Exemplos de medicamentos que são proibidos não, que tem que ter uma cautela para usar em idosos, são hipnóticos e sedativos, antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. E os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, por exemplo, diclofenaco. Bom, com essas alterações fisiológicas e patológicas associadas ao envelhecimento, ocorre um aumento dos riscos associados ao uso de fármacos. E as vantagens dessas intervenções farmacêuticas são de diminuição de custos, porque muitas vezes o paciente idoso usa medicamentos que ele não precisa usar. E às vezes ele não tem ninguém que possa olhar todos os medicamentos que ele faz uso e ver se realmente ele vai precisar usar esse medicamento. Então já diminui o total que ele vai gastar no final do mês com medicação. Vai ter uma melhora nas prescrições médicas, que foi o que eu observei nos trabalhos que eu pesquisei, porque o médico muitas vezes prescreve medicamento e ele não sabe se o paciente pode tomar ou não. E para isso que existe a farmácia clínica. Eles vão avaliar as prescrições e ver se realmente o paciente precisa tomar, se ele tem alergia ao medicamento. Então, a farmácia clínica é muito boa nessa parte. Vai ter uma maior adesão ao tratamento e controle de reações adversas. Bom, as considerações finais. Essa revisão convém como fonte de informação para o desenvolvimento de futuras intervenções, tanto para a pesquisa, quanto para instituições que desejam aperfeiçoar a segurança do paciente idoso, quanto ao uso de medicamentos durante as transições de cuidado à saúde. E, nessa parte, o farmacêutico está totalmente envolvido para cuidar da saúde do idoso. Bom, estas são minhas referências, e muito obrigada. Parabéns, Tayla. Obrigada. Pessoal, aberta perguntas aqui no chat, por favor. Pode parar a apresentação? Pode. Peraí. Deu certo? Sim. Que nervoso. Tayla, aproveitando então, enquanto o pessoal vai deixando as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Qual você acha que é a maior dificuldade hoje para fazer a implantação da intervenção farmacêutica? Olha, a maior dificuldade eu creio que são, muitas vezes, os médicos, porque eles não acreditam que o farmacêutico pode intervir muito, porque eu trabalho num hospital, e lá tem a farmácia clínica, e foi muito difícil implantar ela no hospital, devido aos médicos não quererem. Agora, eles aceitam mais, porque o farmacêutico é essencial. Muitas vezes, eles salvaram muitas vidas que o médico prescreveu dipirona e o paciente era alérgico. Então, a dificuldade maior são os médicos também, e o paciente idoso também, que às vezes eles acham que não tem necessidade, né? Usam vários medicamentos. Tem uma pergunta aqui para você do Rodrigo. Fiquei me perguntando possíveis auxílios com os idosos, mas me parece que todas remetem a uma redução da capacidade individual desses. Discorra, Rodrigo. Não, é uma pergunta. É um comentário. Obrigada. Tá, perfeito. Parece que todos remetem a uma redução da capacidade. Pessoal, alguma pergunta em relação ao trabalho da Tayla? Tayla, você acredita que talvez na visão do idoso o farmacêutico seja mais acessível, não só pelo fato de poder ir na farmácia a qualquer momento, mas mais acessível no linguajar, mais acessível assim no trato do que o médico, e talvez por isso eles possam procurar mais essa automedicação do que talvez procurar o médico para conseguir esse medicamento? Sim, eles têm mais liberdade para conversar com o farmacêutico. Por isso que hoje existe a atenção farmacêutica, que a gente pode executar em farmácias comerciais.
Porque às vezes você vai no médico, mas o tempo dele atender é curto. Então, o farmacêutico vai dar mais atenção. O idoso gosta muito de atenção, conversar. Então, acho que é essencial, sim. E eles veem a gente como um profissional da saúde qualificado para atender eles. Perfeito, então. Ótima apresentação, Kayla. Obrigada. Temos uma última apresentação antes do nosso intervalo, pessoal, que é da aluna Maiara. Maiara, você está aqui na videoconferência? Bom dia, eu estou sim. Pode iniciar sua apresentação. Professora, você compartilha para mim, Francine? Sim, já estou compartilhando. Tá bom. Só um momento. Tá. Tudo certo? Deixa eu só ver se apareceu para mim. Apareceu sim. Vou dar início então, tá? Bom dia, eu me chamo Maiara dos Santos Mendes. Eu sou acadêmica do 4º ano de farmácia e eu vou apresentar o meu trabalho, a qual tem o título Uso Racional de Antimicrobianos por acadêmicos de um centro universitário do norte do Paraná. A minha orientadora foi a doutora Francine Maeri Dias Ferreira. Bom, dando início, o Brasil é o 4º maior consumidor de medicamentos do mundo, do quais 40% desses medicamentos são antibióticos, que também são chamados de antimicrobianos. Os antimicrobianos são agentes empregados para o tratamento de infecções causadas por bactérias, a qual tem a ação de impedir a sua multiplicação de bactérias ou até mesmo levar à sua própria destruição. No entanto, o alto consumo e o uso indiscriminado desses antimicrobianos leva ao surgimento de patógenos resistentes. De acordo com a ONU, em torno de 700 mil pessoas morrerão por ano em decorrência de infecções causadas por esses micro-organismos resistentes. E em 2050, o número de mortes relacionada à resistência aos medicamentos antimicrobianos se aproximará em torno de 10 milhões de pessoas, matando mais por ano do que o próprio câncer e até mesmo o diabetes. Pode passar, professora. Diante dessa realidade, alguns órgãos, como a Anvisa, elas apresentam várias recomendações, como, por exemplo, eu coloquei aqui no slide, a promoção do uso racional dos antimicrobianos, a aplicação de normas para proibir a venda desses antibióticos sem a prescrição médica, que a gente sabe que isso acontece muito hoje em dia, e cumprimentos estritos das medidas de prevenção e controle de infecções. O objetivo do meu trabalho foi avaliar se os acadêmicos eles fazem ou não o uso racional de antimicrobianos. A metodologia. Foi realizada uma pesquisa com os estudantes universitários de diversas áreas, sendo ao total 100 estudantes entrevistados do sexo masculino e feminino. Os dados coletados dos alunos foram sobre o sexo dele, o curso que eles estudam, né, se estão da área da saúde ou não, e foi enviado um questionário no e-mail desses alunos. E o principal foco da pesquisa era saber o perfil de consumo dos antibióticos, se eles a prática da automedicação, a frequência do uso, quem fez a indicação para eles. Após essa coleta do questionário, os dados foram analisados e compilados em planilhas no Excel e os resultados obtidos foram analisados e comparados com os trabalhos da literatura. Resultados de discussão.
A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino, cerca de 61%. A faixa etária predominante na minha pesquisa foi de 17 a 31 anos, cerca de 76%. E dos 100 entrevistados, 97% já fez o uso de antibiótico e apenas 3% revelou nunca ter utilizado o antibiótico. 26,8% dos acadêmicos entrevistados já se automedicou com o antibiótico, porém cerca de 73,2% dos entrevistados disse ter usado o antibiótico com a prescrição médica. Bom, aqui a gente tem duas tabelas. Nessa primeira tabela, a gente tem a doença que levou o acadêmico a utilizar o antibiótico. Aqui a gente pode ver que a infecção que mais levou o acadêmico a fazer o uso de antimicrobiano foi as infecções do trato respiratório superior, sendo 24% diz que utilizou o antimicrobiano para dor de garganta, 10,3% para sinusite, 11,3% para gripe, 12,4% para infecção urinária e infecção de estômago, 3,1%. Na segunda, esses resultados encontrados, eles estão de acordo com um artigo que está na literatura descrito por Rossi Santos em 2014, em que 31,5% dos acadêmicos do curso de biomedicina, por ele entrevistado, referiu usar antibiótico por conta própria quando tem infecção do trato respiratório superior, como a dor de garganta e a sinusite. Nessa segunda tabela, a gente tem quem fez a indicação do antibiótico para os acadêmicos. 41,7% dos acadêmicos revelou fazer o uso de antibiótico por conta própria, 31,8% por balconista de farmácia, 19,2% por profissionais da saúde e 7,3% por indicação de amigos. Os resultados encontrados também foi semelhante, por um artigo que eu encontrei por Ribeiro em 2004, que ele obteve resultados semelhantes, em que a principal modalidade de automedicação foi por conta própria. Agora, a conclusão. A resistência bacteriana aos antimicrobianos é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública e está relacionado ao uso incorreto e inadequado desses fármacos. Os resultados encontrados nessa pesquisa mostrou que a automedicação é uma prática muito comum entre os estudantes de uma universidade privada no norte do Paraná. Sendo assim, é importante que seja incentivada a adoção de medidas nos ambientes universitários que estimulem a promoção de debates capazes de levar mais conhecimento e um pensamento mais crítico e amplo, aos acadêmicos a respeito do uso racional de medicamentos com um enfoque principal nos antibióticos. E sendo assim, eu ressalto também o papel fundamental do farmacêutico em exercer ações de promoção, a adição à saúde e passar informações do consumo consciente e seguro do antibiótico. Seguindo assim, eu termino a minha apresentação e, por último, eu tenho as minhas referências. Obrigada. Muito bem, parabéns. Pessoal, perguntas aqui, por favor? Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Lívia. Eu queria verificar o seguinte, ela falou que a pesquisa foi realizada com alunos da área da saúde e de outras áreas. Foi feita uma distinção entre, já que foi colocado ali que tem saúde e outras áreas, eu queria saber se houve essa distinção e caso tenha tido essa distinção, se foi observado se o percentual de alunos que se automedicam da área da saúde é maior, menor ou se é diferente das outras áreas. Não foi feita essa distinção. A gente só pegou mesmo os alunos um pouco da área da saúde e um pouco da área que não é da saúde, mas a gente não fez essa distinção, não.
Eu tenho uma pergunta também que está relacionada a um comentário, uma pergunta que o Rodrigo fez aqui. A gente percebeu que 26% fizeram automedicação e a grande parte da indicação, falou isso sendo farmacêutico, que a grande parte da indicação foi do balconista e, posteriormente, do farmacêutico. Como é possível que esses acadêmicos tenham feito automedicação, sendo que o antimicrobiano é de retenção? Como é possível se eles são medicamentos, teoricamente, hoje controlados, precisa da receita? Da onde eles conseguiram essas medicações? Essa seria a minha pergunta. Esse é o grande problema, né? Ali eu não especifiquei aonde eles conseguiram, somente quem fez a indicação. Mas eu posso dizer que eu sou de uma cidade pequena, né, de Maringá, e aqui a gente tem aquelas farmacinhas de bairro, privada, que a gente sempre vai lá e conversa e eles vendem, entendeu? Nas redes são difíceis isso acontecer, mas infelizmente nessas farmácias pequenas, de bairro, acontece muito. Então eu acredito que seja por esse meio. Eu acredito que seja um dado importante, que conhecendo a sua orientadora, impecável que ela vai querer... Mas essa aí não é a preocupação desse professor, não, velho? Gente, desliguem os microfones, por favor. Começou depois que ele começou a te enrolar. A prof desliga, né? Pronto. Conhecendo a sua orientadora como conheço, eu acredito que ela vai querer mexer nesse trabalho. Acho que é uma informação importante a ser levantada, da onde foi obtido esses medicamentos. Entendi. Tá, mas um trabalho extremamente importante. Pessoal, temos tempo mais para uma pergunta. Alguém quer colocar alguma coisa aqui no chat, por favor? Sem mais perguntas, pessoal? Pessoal, então essa foi a nossa última apresentação antes do intervalo. A gente já pede desculpas pelas salas estarem muito lotadas. Nós não imaginávamos que íamos ter tantos alunos, mas a gente vai solucionar o problema, estamos fazendo o possível para isso, tá? Então, vocês estão dispensados para o intervalo. Às 10h45, deixa eu só confirmar. Mentira. Às 10h45 nós retornamos, pessoal. Perfeito? São 10h15, estamos atrasados 15 minutos, 10h45 retornamos e depois continuamos as apresentações. Perfeito? Oi. Vou aproveitar, então, para passar o recado referente à superlotação das salas. Perfeito. Então, as apresentações que estão acontecendo agora de manhã, elas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas a todos no canal da Uningá no YouTube amanhã de manhã. As apresentações de hoje à tarde e as de amanhã serão todas pelo canal da Uningá no YouTube. Então, agora de manhã nós continuamos nesta sala do Meet e a partir, então, da tarde, acho que o microfone... Eu vou fechar ali o microfone. Pronto. Quem conseguiu entrar pelo Meet, registrou a presença no formulário, já está tudo ok. Quem teve dificuldade para acessar a sala ou só conseguiu acesso tardio, pode entrar depois pelo canal e registrar a presença também por lá. Então, todas as de hoje à tarde e as de amanhã ocorrerão diretamente no canal do YouTube. Perfeito, pessoal. Então, 10h30, retornamos às apresentações às 10h45. Perfeito?